Olá, pessoal. Vamos estudar o capítulo 13 da apostila, que tem o tema Como ocorre a transmissão hereditária nos seres humanos? Que transmissão seria essa? Transmissão de características genéticas que veio lá dos pais e foram passadas para os filhos. Aqui nós iremos abordar somente alguns exemplos, tá? Mas existe aí um monte de características que podemos citar. Vou começar com o albinismo. O albinismo é a deficiência na produção de melanina. Melanina é uma proteína que dá coloração, né, à pele, ao cabelo, aos olhos, né? E ela é produzida pelas células chamadas de melanócitos. Então, os melanócitos, que é uma célula encontrada na nossa pele, no nosso cabelo, etc., vai produzir melanina, que é uma proteína, e quanto mais melanina tiver, mais pigmento vai ter, mais escura vai ser a cor, tá? E o contrário também. Quanto menos melanina tiver, menos escuro vai ser, né, de cor clara, como por exemplo no caso dos cabelos, louro, cor de pele bem branquinha, cor dos olhos claras, né? Mas existe aí um gene que é responsável por essa coloração também. Quando o indivíduo ele é azão-azão, duplo, né, homozigoto dominante, ou azão-azinho, que é heterozigoto ou híbrido, mas o dominante aqui, que é o azão, vai dominar em cima do azinho. Então, qual é a característica que vai manifestar aqui? Vai ser aquelas pessoas que têm pelo menos um grau de pigmento na pele, né? Um moreno claro para moreno escuro ou até mesmo negro. Então, vai depender ali, né, da quantidade de melanócito produzindo melanina. E os fatores externos também podem influenciar. Por exemplo, se você fica no sol por muito tempo, a sua pele vai escurecendo cada vez mais, né? E aqueles indivíduos que são azinho, né, são os albinos. Quem são os albinos? Aquele que não tem pigmentação nenhuma, ou seja, nada de melanina. São essas pessoas, né, que são bem branquinhas, ó, o cabelo totalmente branco, barba branca, sobrancelha, até os cíliozinhos aqui, ó, né, da pálpebra, tudo branquinho, sem pigmentação nenhum. Então, esses são os albinos. E essa característica de pigmentação da pele pode ser passada, né, de pai para filho. Outra característica que colocamos aqui é o fato de conseguir dobrar a língua, né? Você pode dobrar a língua em forma de U, igual tá aqui, ó, essa menininha aqui ou menininho, não sei, dando a língua, né? Ou então em forma de 3, olha, tem gente que consegue dobrar assim, tá? Então, quem dobra a língua vai ser, no caso aqui, dominante, né? Vai ser Nzão, Nzão ou Nzão, Nzinho. E aqueles que não conseguem dobrar a língua desse jeito aqui são os recessivos, que é Nzinho, Nzinho. São aqueles que não dobram a língua. Poderia usar qualquer letra aqui, tá? Eu usei a letra N, né, que é o exemplo que estava no livro, mas eu poderia usar qualquer letra para simbolizar aqueles que são dominantes que conseguem dobrar a língua e aqueles que são recessivos, duplo recessivo, que não conseguem dobrar a língua. Outra característica, a presença, né, de pequenas manchas que vai ser ali por pigmentação específica na pele de melanina. Então tem alguns pontinhos da pele que vai ter um pouquinho mais de produção de melanina e vai formar essas manchinhas que a gente chama de sardas, né? Tem gente que tem sarda só nessa região aqui do rosto, né? E tem gente que tem sarda no corpo inteiro, ou tem gente que tem sarda aqui no rosto e só aqui nessa parte aqui do ombro, tá? Então, dependendo da concentração, né, de melanina na pele. Então, aquelas pessoas que têm sardas no rosto ou no corpo ou nos dois, vai ser, no caso, peguei o S de sarda, né? Então, Szão, Szão ou Szão, Szinho. Ou seja, para você ter sardas, você tem que ter um gene dominante. E aqueles que não têm sardas
tem que ter o quê? O gene recessivo, duplo recessivo, Szinho, Szinho. Outra característica é você conseguir flexionar o polegar, né, formando ali um ângulo maior ou igual a 60 graus. Então aqui, ó, uma pessoa que não consegue, né, que é incapaz de flexionar o polegar, aí ela vai ter o gene dominante, Fzão, Fzão ou Fzão, Fzinho. E tem aqui a foto daquela pessoa que consegue flexionar o polegar e ela vai ter o gene recessivo para isso, que vai ser Fzinho, Fzinho. Tá? Então, existem várias características, aqui eu só citei algumas, mas, por exemplo, ter 5 dedos nas mãos é uma característica o quê? Recessiva, e a maioria da população é assim. Mas existem pessoas que têm mais de 5 dedos, tem 6, 7, 8 dedos na mão e no pé, tá? Então essas pessoas têm um gene que ele é o quê? Dominante para ter quantidade de dedos. Nós chamamos isso de polidactilia, pessoas que têm mais de 5 dedos na mão. Então isso também é uma característica. E assim por diante, tá? Então tem várias características que podem ser passadas dos pais para os filhos. E na genética, nós temos ali uma maneira de calcular, né, ou fazer um cálculo probatório, ou seja, de probabilidade desses eventos acontecerem antes mesmo do indivíduo nascer. Então a genética, ela estuda isso, né? Que vai ali calcular a chance, por exemplo, de um casal ter um filho que vai nascer ou não com aquela característica que está sendo estudada. Aí existe até uma formulazinha que nós podemos usar para fazer esse cálculo, onde a gente pega ali a probabilidade que a gente chama de P do evento ocorrer, vai ser igual ao número de eventos desejados dividido pelo número total de eventos possíveis. Como assim? Coloquei 2 exemplos aqui para a gente entender isso. Então, uma mulher está grávida, está esperando uma criança só, não é gêmeos, tá? É uma criança só. Qual a probabilidade dessa criança ser uma menina, sexo feminino? E qual a probabilidade, de repente, desse bebê ser do sexo masculino? Então, ou se é uma criança só, né? Então vai ser uma menina ou vai ser um menino. Eu não tenho 2 possibilidades, então vai ser uma em 2 possibilidades, ou seja, vai ser 1/2 ou 50%. Então, qual é a chance dessa mulher aqui ter uma menina? Uma em 2 possibilidades ou 50%. E qual é a chance dela ter um menino? A mesma coisa, uma em 2 possibilidades ou 50%. É a mesma coisa quando você pega uma moeda ali, você joga para o alto e faz assim, né, para você ver qual lado que a moeda caiu. Qual é a chance dessa moeda cair com o lado virado para cima, de ser cara? Uma em 2 possibilidades, porque só existe cara e coroa, né? Um lado ou o outro, que a gente chama reverso ou anverso. Então só pode ser cara ou coroa, não existe outra possibilidade, só tem 2. E quando a gente faz assim para saber a probabilidade, né, de jogar moeda para ver qual lado que ela caiu, ou ela vai cair com a cara ou vai cair com coroa virado para cima. Então é uma em 2 possibilidades ou 50%. Então a chance de ficar com a cara para cima, 50%. A chance de ficar com a coroa virado para cima, 50%, tá? Então isso é uma maneira que você tem aí, né, de fazer essa probabilidade. É claro que esse evento aqui só tem 2 possibilidades, então fica até fácil. Agora, quando existe mais possibilidades, né, aí a gente tem que fazer uma outra continha, que existe ali a regra do ou,
que a gente vai somar essas possibilidades, ou seja, vai acontecer um evento ou outro evento. Então, a chance, né, de nascer um menino ou uma menina, ou a chance da moeda ficar com a virada para cima, cara ou coroa. Então eu vou ter ali eventos, né, que vão ser mutuamente o quê? Exclusivos. Ou acontece uma coisa ou acontece outra. As duas não pode acontecer ao mesmo tempo. Tá? Por exemplo, só tenho uma moeda. Se tivesse mais de uma moeda, aí tudo bem. Mas eu só tenho uma moeda, então só vai acontecer de vir cara ou de vir coroa. Igual a mulher, você está esperando uma criança. Então essa criança ou vai nascer menina ou vai nascer menino. Agora, se ela estivesse esperando gêmeos, aí é outra história, né? Porque vão ser agora duas crianças, tá? Então, vamos ver como é que faz para calcular a regrinha usando a regrinha do ou. Então aqui tem um exemplo, né? Qual a probabilidade de jogarmos uma moeda e obtermos cara ou coroa? Então está perguntando uma coisa ou a outra, tá? Então são coisas o que? Eventos mutuamente exclusivos. Então, para eu ter cara, não era 50%? Ou uma em duas possibilidades? E para eu ter coroa, não é a mesma coisa? 50% ou uma em duas possibilidades? Que a gente pode colocar assim em forma de fração, né? 1/2. Então, é agora para eu ter cara ou coroa. Eu vou pegar a probabilidade de ser cara, que é 1/2, aí tá aqui, ou aí eu vou colocar ali o sinalzinho de soma, sinalzinho de mais, a probabilidade de vir coroa, que é 1/2, aí eu vou e coloco aqui. Então, 1 mais 1, 2, e quando o denominador aqui é igual, eu repito. Então, se aqui é 2, aqui vai continuar sendo 2. E 2 dividido por 2 é igual a 1 ou 100%, tá? Então, quando eu estou com um evento ou o outro, nesse caso aqui, vai ser uma probabilidade só, ou seja, 100% de eu jogar a moeda e ser cara ou jogar a moeda e ser coroa. E existe também a regrinha do E, que aí agora nós vamos fazer uma multiplicação ou um produto. Então, a probabilidade também nos permite predizer, né, a ocorrência de eventos agora do tipo o quê? Independente. Exemplo, qual a probabilidade de um casal ter em duas gestações distintas uma menina e depois outra menina? Então, a mulher ficou grávida. Qual a chance dessa criança ser uma menina? Vai ser uma em duas possibilidades. Aí nasceu, né? Viu que era uma menina mesmo. Beleza. Aí depois de um tempo essa mulher ficou grávida novamente. Qual é a chance dessa segunda criança ser menina de novo? Uma em duas possibilidades, 1/2. Então agora, como ele quer a probabilidade de fazer o quê? Dessas duas gestações aí ser uma menina e depois outra menina, então eu vou fazer o seguinte, a probabilidade vai ficar de menina e menina, né? Então aqui vou usar a regrinha do E, então eu vou usar a multiplicação ou o produto. Então a chance de na primeira gestação ser uma menina vai ser de uma em duas possibilidades, e a chance de na segunda gestação também ser uma menina, uma em duas possibilidades. Aí eu coloco aqui. Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, a probabilidade, né, desse casal ter nessas duas gestações uma menina e depois outra menina também é de 1/4 ou 25%, se eu passar ali, né, para porcentagem.
tá? Então, quando é um evento independente, eu vou usar a regrinha do E, eu vou fazer uma multiplicação. E se for eventos que excluem um do outro, né? Ou seja, ou vai ser uma coisa ou a outra, não as duas ao mesmo tempo. Aí eu vou usar a regrinha da soma. Aí eu vou somar as possibilidades, tá? Então, eu vou fazer ou a regra do ou a regra do E. E assim eu descubro a porcentagem, ou em forma de fração, a probabilidade daquele evento acontecer. Falando agora um pouquinho sobre a segunda lei de Mendel, lembrando quem é Mendel. Mendel, né, foi aquele monge que vivia lá, né, trabalhando com ervilhas no mosteiro onde ele morava. E ali ele fez vários experimentos, né, com as ervilhas. Ele observou ali várias características nas ervilhas, como a cor da ervilha, se era amarela ou se era verde, o formato da ervilha, se era lisa ou se era rugosa, o formato da vagem, se era alongada ou curta, as cores das flores da ervilha, se era branca ou se era púrpura, e assim por diante. Então ele observou várias características. Na primeira lei de Mendel, ele fez ali um experimento usando uma característica por vez. Então ele trabalhava ou só com a cor da ervilha, ou só com a cor da flor da ervilha, ou só com o aspecto da ervilha. Então era uma de cada vez. Aí depois ele formulou ali a segunda lei de Mendel, onde ele agora pode trabalhar duas ou mais características ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, ele observou qual a chance de um cruzamento de uma ervilha com outra, de ter ali os seus descendentes, por exemplo, amarela ou verde e o aspecto liso e rugoso ao mesmo tempo, tá? Por isso que é a segunda lei de Mendel. Então, Mendel observou ali os alelos de um heterozigoto, que estão ali contidos no cromossomo homólogo. Então, eu vou ter ali cromossomo homólogo, que são aqueles que são, né, iguais, que carregam as mesmas características, só que eles sendo o quê? Heterozigoto, ou seja, azão azinho, né, ou também chamado de híbrido. E ele viu isso, né, de forma o quê? Para cada característica que ele estava estudando. Então, cada parzinho de cromossomo para uma característica. E ali, quando aconteceu uma combinação, ou seja, a formação dos gametas dessa planta, quando ela estava fazendo ali a sua fecundação, ele viu que essa combinação fazia-se de forma aleatória. Não era uma coisa combinada, era o acaso que acontecia, tá? E com isso foi bom porque ele descobriu que existia uma diversidade enorme de formação de gametas. Então, na primeira lei de Mendel, quando ele estudava uma característica só, ele via ali a formação apenas de 4 gametas diferentes. Já na segunda lei de Mendel, ele viu ali que dependendo, né, das características estudadas e se o indivíduo fosse heterozigoto, o casal ali ser heterozigoto, ele poderia ter não só 4 possibilidades, mas aí sim 16 possibilidades de formação de gameta. Então, olha só, eu coloquei aqui essa figura para fazer a comparação da primeira lei de Mendel, também chamado de monohibridismo. Por que monohibridismo? Lembra que híbrido é a mesma coisa que heterozigoto, ou seja, azão, azinho? E mono significa que era uma característica só por vez que ele estava estudando. Então aqui, por exemplo, ele pegou uma ervilha verde e cruzou com uma ervilha amarela. Então ele está estudando ali somente uma característica, ou seja, a cor da ervilha, tá? Aí a amarela ele chamou de vezão, porque ela é dominante, existe mais amarelas do que verde. E colocou vezinho para coloração verde.
Aí nesse cruzamento aqui dos parentais, geração P de parentais, ele viu ali que todos os indivíduos que nasceram desse cruzamento, 100% deles eram o quê? Na geração F1, ou seja, de filiação 1. Vzão, Vzinho, ou seja, heterozigoto ou híbrido. Aí ele pegou essa ervilha aqui, desse jeito aqui, amarela e híbrida, heterozigoto, e fez o quê? Cruzou com outra igualzinha a ela. As plantas, né, fazem autofecundação, então nada mais do que ele fez. Ele autofecundou aquela mesma planta. Então ele pegou ali Vzão, Vzinho, com Vzão, Vzinho, cruzou e teve ali esse resultado aqui, ó, onde ele pegou aqui, ó, um Vzão, ó, esse Vzão com esse Vzão aqui. Aí formou Vzão, Vzão. Agora esse Vzão aqui com um Vzinho daqui. Então ficou Vzão, Vzinho. Aí agora ele vai pegar esse Vzinho aqui com esse Vzão. Aí ficou Vzão, Vzinho. E pegou esse Vzinho aqui com esse Vzinho e ficou Vzinho, Vzinho. Então ali a proporção da primeira lei de Mendel é de 3 ervilhas amarelas para uma verde. Então a proporção ali ficou de 3 para 1. E na segunda lei de Mendel, que também é chamada de dihibridismo. Hibridismo, só relembrando, heterozigoto. E di é porque agora ele está vendo duas características ao mesmo tempo. Olha só isso aqui, ó. Ele pegou uma ervilha amarela e lisa. Não são duas características? Amarela em relação à cor, porque ela pode ser amarela ou verde. E a característica dela? Ser lisa ou rugosa. Então ele pegou ali uma ervilha amarela lisa e cruzou com a verde rugosa, tá? As duas aqui, né, formando a geração parental, proporcionou ali indivíduos, né, da filiação F1 totalmente amarelo liso. Só que ele fez autofecundação. E nessa autofecundação, né, ou seja, pegou um indivíduo amarelo liso que era heterozigoto, cruzou com outro igualzinho a ele, aí agora ele teve ervilhas na filiação 2, né, na F2, amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa e verde rugosa. Olha, teve 4 tipos diferentes, só cruzando essa daqui com ela mesma. Por que que isso aconteceu? Aí aqui eu coloquei um quadrinho de Pinner para a gente justamente ver isso na prática, porque fica muito mais fácil de visualizar. Então vamos lá de novo, ó, a ervilha amarela lisa, que eu chamei amarela Vzão, Vzão, e para ser lisa botei Rzão, Rzão, ou seja, ela é duplo homozigota dominante. E cruzei com uma duplo homozigota recessivo, onde Vzinho, Vzinho vai ser ela ser verde e Rzinho, Rzinho é ela ser rugosa. Aí nasceu indivíduos ali, ó, 100% desse jeito aqui, com esse genótipo apresentando qual fenótipo? Amarela lisa, onde ela vai ser para amarela Vzão, Vzinho, heterozigoto, e para ser lisa Rzão, Rzinho. Aí agora cruzando esse indivíduo com outro igualzinho a ele, como é que ficariam os gametas? Então aqui, ó, Vzão com Rzão, tá aqui, Vzão com Rzinho, aqui, Vzinho com Rzão, aqui, e Vzinho com Rzinho, coloquei aqui. Aqui vai ser a mesma coisa do de cima, por quê? Porque o indivíduo, né, são iguais. Eu estou cruzando um desse daqui com o outro igualzinho a ele, porque é uma autofecundação, tá? Aí agora que eu montei aqui esses 4 possibilidades de gameta para fêmea, para planta fêmea,
e essas 4 possibilidades de gameta aqui embaixo para a planta macho, agora eu vou ver quais os possíveis filhos, né? A geração F2. Então aqui, ó, Vzão com Vzão, 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 Rzão com Rzão, Rzão, Rzão. Então esse indivíduo aqui ficou Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. E ele, qual é o fenótipo? Isso aqui é o genótipo, né? E qual é o fenótipo desse daqui? Amarelo liso. E desse daqui? Ó, Vzão com Vzão, Rzão com Rzinho. Mesmo ele tendo um recessivo aqui, mas o dominante sobressai. Então, esse indivíduo aqui também vai ter o fenótipo qual? Amarelo liso. E esse, ó, Vzão com Vzinho, Rzão, Rzão. A mesma coisa, ó, amarelo liso. E esse, Vzão com Vzinho, Rzão com Rzinho, ó, também vai ser amarelo liso. Esse daqui, ó, Vzão com Vzão, Rzão com Rzinho, tá aqui, ó, amarelo liso. Então, fazendo isso para todo mundo, cruzando sempre esse com esse daqui, depois esse com esse com esse com esse, e assim por diante, eu vou ter ali agora um quadrinho de Pinet, não com 4 quadradinhos, mas com 16 quadradinhos, ou seja, com 16 possibilidades. Então, nesse cruzamento, eu vou ter ali, ó, 9 ervilhas amarelas lisas, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, todas essas que eu sublinhei aqui, ó, são amarelas lisas. Então, tem 9. Onde também eu vou encontrar 3 ervilhas amarelas rugosas, que são essas aqui, ó. Essa aqui é a amarela rugosa, essa daqui também é a amarela rugosa, e essa daqui também é a amarela rugosa. Então, vou ter 3 desse tipo aí. Vou ter também 3 ervilhas verdes lisas, que são essas aqui, ó. Essa daqui é verde lisa, essa também é verde lisa e essa também é verde lisa. Para uma verde rugosa, que é essa daqui, tá? Essa aqui é verde rugosa. Então, a proporção para a segunda lei de Mendel sempre vai ser 9 para 3 para 3 para 1. Lembra que na primeira lei de Mendel era 3 para 1 possibilidade? 3 amarelas para 1 verde, né? Então, 3 para 1. Na segunda lei de Mendel vai ser a proporção 9 para 3 para 3 para 1. Sempre vai ser essa proporção aqui, tá? Nesse caso, a gente estudou ervilha, mas a gente poderia ter estudado qualquer característica, tá bom? Aí tem uma atividade na página 296 da apostila para a gente fazer aqui o exercício e treinar isso que a gente viu até agora. Então, suponha que em uma planta, os genes que determinam bordas lisas das folhas e flores com pétalas lisas sejam dominantes em relação a seus alelos, que condicionam, respectivamente, bordas serrilhadas e pétalas manchadas. Então, ó, já separei aqui do lado para facilitar. Aquelas plantas que têm bordas lisas, elas são o quê? Dominantes. Então, aqui, ó, borda lisa é dominante. Assim também como pétala lisa também é dominante. Então, eu chamei de S, né, no caso, para a borda da folha. E M, eu usei a letra M para o padrão da pétala. Então, já que a borda lisa das folhas e a pétala lisa é dominante, então se o indivíduo for Szão, Szão ou Szão, Szinho, vai ser liso para a folha. E para a pétala da flor, Mzão, Mzão ou Mzão, Mzinho, também vai ser liso, né? E os seus alelos que condicionam, respectivamente, borda serrilhada e pétala manchada, vai ser o seu recessivo.
Então aqui, ó, Szinho é para a folha que tem a borda serrilhada e Mzinho vai ser para aquela pétala que é manchada. Então eu posso sempre fazer o seguinte, quando for resolver um exercício desse jeito, tá? Ou eu sublinho no exercício essas informações, ou além de sublinhar, eu tenho que fazer o quê? Destacar, botando aqui do lado e dar um nome, né? Uma letra para eu usar para fazer o cruzamento depois. Lembrando que as letras em maiúsculos simbolizam os dominantes e as letras minúsculas simbolizam os recessivos. Eu posso escolher qualquer letra. Se eu quisesse colocar A e B aqui embaixo, poderia, tá? Se eu quisesse colocar F de folha e P de pétala, também poderia. Qualquer letra, tá bom? Eu usei essas aqui, mas poderia ser qualquer uma. Aí agora vamos continuar lendo aqui o enunciado. Uma planta dihíbrida, ou seja, se ela é híbrida, ela é heterozigota. E se ela é dihíbrida, ela é duplo heterozigota. Então, como é que ficaria uma planta duplo heterozigota? Para essas, né, características aqui, ou de borda da folha, o padrão da pétala. Então, são duas características que eu estou estudando ao mesmo tempo. Então, se trata da segunda lei de Mendel. Então, a dihíbrida vai ficar assim, ó, Szinho, onde o S simboliza a borda da folha, e Mzinho, né, que ele aqui é heterozigoto, onde M simboliza o formato, né, o padrão da pétala. Então, ele cruzou o indivíduo dihíbrido, que é esse daqui, né, com um indivíduo, né, que ele vai ser o quê, ó? Foi cruzada com uma de folhas serrilhadas. Então, para ter folha serrilhada, precisa ser o quê? Szinho. Aqui é o Szinho aqui. E pétalas lisas, heterozigota. Se pétalas lisas, ó, poderia ser Mzão ou Mzinho, mas ele falou que é heterozigota, então eu tenho que escolher qual? Esse daqui, Mzinho, ou seja, que tenha um dominante com um recessivo. Tá aqui, ó, aqui embaixo. Aí eu vou ter que cruzar esses dois indivíduos aqui. E foram obtidas 320 sementes, né, desse cruzamento, supondo que toda germine, o número de plantas com ambas características dominantes será de. Então, dessas 320 sementes que foram, né, produzidas da cruzamento desses dois indivíduos aqui, ele quer que você saiba a quantidade daqueles que têm só características dominantes. Parece difícil, mas não é. Se eu já separei aqui do lado as informações, já sei qual é o genótipo do casal que eu tenho que cruzar. Qual é o terceiro passo que eu tenho que fazer agora? Cruzar. Então, eu vou cruzar esse com esse para eu saber quais são os filhos que vai vir ali desse cruzamento, ok? Então, monta o quadrinho de Pinet, porque fica muito mais fácil e evita errar. E separa primeiro os gametas. Então, vamos separar os gametas? Olha só. Esse Szão aqui com esse Mzão aqui, ó. Então, Szão, Mzão. Agora, esse Szão aqui com esse Mzinho, Szão, Mzinho. Agora, eu vou pegar esse segundo aqui, ó, que é o Szinho, com o primeiro daqui, com o Mzão, Szinho, Mzão. E esse segundo aqui com o segundo de cá, ó. Então, Szão, Mzinho, tá aqui. Eu preciso colocar o Mzão na frente ou deixar o Szinho na frente, tanto faz. Tá? Aqui a ordem não vai alterar em nada. Se quiser deixar o dominante na frente e o recessivo depois, ou deixar desse jeito aqui mesmo, não vai interferir em nada, tá? Aí faz do jeito que você achar melhor. Então, já achei aqui os gametas desse daqui, botei aqui em cima. Agora eu vou achar os gametas desse segundo aqui e vou colocar aqui do lado, tá bom? Então, ó, Szinho com Mzão,
Szinho, Mzão. Szinho com Mzinho. Szinho, Mzinho. Aí aqui, ó, Szinho com Mzão e Szinho com Mzinho repetiu. Eu não preciso repetir aqui embaixo. Basta colocar um de cada, já é o suficiente. Mas se você quiser colocar repetido, também pode. Só que não tem necessidade, vai dar tudo igual, tá? Então é só para poupar trabalho. Mas se fosse diferente, igual o de cima, ó, teve 4 tipos diferentes, aí você tem que colocar todos os que forem diferentes. Agora, se tiver repetido, não precisa colocar, só para poupar trabalho. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou cruzar esse gameta com esse outro gameta aqui para eu achar ali quem? O zigoto, né? Então a célula que vai dar desenvolvimento ali embrionário para formar um novo indivíduo. Então olha só, esse com esse aqui, ó, Szão, Szinho, e esse com esse, Mzão, Mzão. Então eu vou botar um do lado do outro, primeiro só os S's, depois só os M's. E vou botar aqui, ó, do lado do outro. Porque esses aqui, ó, é de uma característica. Qual característica? Borda da folha. E esse outro aqui, ó, é outra característica. Qual? Padrão da pétala. Então eu coloco uma característica do lado da outra característica com seus alelos ali, seus cromossomos, né, pareados, com parzinho ali certinho. Aí depois aqui, ó, esse com esse, ó, Szão, Szinho, Mzão, Mzinho. Aí agora esse com esse daqui. Então, ó, Szinho, Szinho, Mzão, Mzão. Agora esse com esse daqui, ó, Szinho, Szinho, Mzão, Mzinho, tá aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa usando agora esse gameta aqui de baixo, cruzando com todos esses 4 aqui de cima. Então lá, esse com esse, Szão, Szinho, esse com esse, Mzão, Mzinho. Agora aqui, ó, esse com esse daqui, ó, Szão, Szinho, Mzinho, Mzinho. Agora esse terceiro com esse daqui, ó, Szinho, Szinho, Mzão, Mzinho. E agora esse daqui com esse daqui vai ficar tudo recessivo, né? Szinho, Szinho, Mzinho, Mzinho. Pronto, já cruzei todos os tipos que poderiam ter ali de descendentes desse casal. Só que o problema me pediu somente aqueles que forem o quê? Características dominantes. Ele não quer saber do recessivo, ele só quer o dominante. Para ambas as características. Então tem que ser dominante para a borda de folha e dominante para padrão de pétala. Então aqui, ó, esses dois aqui, ó, esse é dominante e esse também. Esse é dominante e esse também. Porque mesmo tendo um recessivo aqui, ó, quem vai sobressair em cima do recessivo é o alelo dominante. Então ele é dominante. Esse daqui também. Então esses 3 que estão aqui em vermelho, ó, são dominantes para as 2 características. Esse daqui, ó, vai ser dominante só para folha, mas para pétala não. Esse daqui vai ser só para pétala e para folha não. E assim por diante, tá? Então esses aqui tem um que é recessivo, ou os 2 sendo recessivos, como esse daqui. Mas ele quer só os dominantes para as 2 características. Então são esses 3 aqui. 3 em quantas possibilidades? Não tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos? Então, vai ser 3 em 8 possibilidades. Então, aqui, ó, 3 oitavos. Só que eu tenho que levar em consideração essas 320 sementes que ele colocou ali no enunciado. Então, 3 de 8 possibilidades para ser duplo dominante, ambos, né, dominante, em 320 sementes. Então, ó, 3 vezes 320, então como é que ficaria ali? Olha lá, até botei a calculadora aqui para a gente fazer a continha, ó. 3 vezes 320 é igual a 960 dividido por 8, que é esse 8 aqui, ó, vai ser igual a 120 plantas, tá? Então a resposta aqui vai ser a letra A.
Entendeu como é que faz? Primeiro passo: leia o enunciado do problema, destaque as partes importantes. Coloque aqui do lado, segundo passo, né, dando letras ali para cada característica, lembrando de destacar quem são os dominantes e quem são os recessivos, e pode ser qualquer letra que você quiser usar, ou se o enunciado já te disser qual a letra que você tem que usar. Terceiro passo: achar ali o genótipo 2 do casal, né, dos dois que fazem parte ali do casal. Então tá aqui, ó, e o enunciado me falou. Faço depois o cruzamento, né? Eu vou achar ali os gametas e fazer o cruzamento. Aí eu vou ter que montar o quadrinho de Pinet para fazer isso. E depois eu vou achar aqui no quadrinho de Pinet quais aquelas que ele está me pedindo. Que no caso aqui, né, é ser ambos características dominantes. Então tá ali, que são esses três. Só que nesse caso aqui ele ainda pediu em 320 sementes. Aí é só fazer a continha e achar a resposta. É trabalhoso, realmente é muito detalhezinho para se ver num exercício só, mas não é difícil, tá? Então, treinando bastante, você vai ficar fera nisso daí. Mas vamos prosseguindo agora para um outro assunto que fala sobre heredograma. O que é heredograma? É um levantamento histórico da família. Só que eu faço isso em forma de gráfico, montando esse desenhozinho aqui do lado. Alguém aqui já ouviu falar em árvore genealógica ou também em pedigree, quando eu falo em animais, né? Animais não tem árvore genealógica. Nos animais a gente fala sobre pedigree. Então eu vou ali saber qual é a linhagem dos pais, dos avós, né? Até chegar naquele indivíduo que eu estou querendo saber. Então eu posso montar um desenho igual a esse aqui, ó, que a gente chama de gráfico, né, ou de heredograma, para simbolizar todos os membros da família, onde o quadradinho vai ser os indivíduos do sexo masculino, a bolinha vai ser os indivíduos do sexo feminino. Quando eu tenho um quadradinho ligado assim por um tracinho, ó, com uma bolinha, significa que esses aqui são casados. Então é um casal. E quando tem um tracinho assim para baixo, indica que ele tem filhos. Aqui nesse caso, ó, esse casal tiveram 3 filhos, onde esse primeiro filho aqui foi uma menina, o segundo filho uma menina também e o terceiro filho um menino. Esse menino aqui casou com uma mulher quando ficou mais velho e teve ali, ó, 4 filhos. O primeiro uma menina, o segundo um menino, o terceiro uma menina e o outro um menino. Eu sempre coloco na ordem de nascimento, tá? Aqui, ó, esse outro heredograma aqui, ó, também tá simbolizando aqui, ó, que esse aqui casou, tá? Tiveram 4 filhos ali. Também, ó, 3 meninas primeiro e depois um menino, tá? Então, assim simboliza, e quando tá assim, ó, ligados assim, ó, significa o quê? Que eles são irmãos, tá? E tem uns que estão pintadinhos de preto e tem outros que não estão. Os que estão pintados de preto, tá? Significa que eles são os afetados por alguma doença, por exemplo, que tenha nessa família, né? Então vamos supor que seja, sei lá, uma característica, vamos supor que quem é pintado aí vai ser de repente albino, aquelas características que a gente viu, ou então que consegue dobrar a língua, ou então que consegue flexionar o polegar para trás no ângulo de 60 graus. Então esses que estão pintados aí podem ser esses que têm a manifestação da característica, tá? Aí aqui tem um outro quadrinho mostrando outros casos, né? Então, por exemplo, quando tem um losangozinho assim, ó, é sexo não indefinido, ou seja, a mulher está grávida e ainda não sabe qual é o sexo do bebê, então ela já está grávida, tem uma criança se desenvolvendo ali, só que ela ainda não sabe qual é o sexo,
né? Ela não fez nenhum ultrassom, nenhum exame, ou então vai esperar nascer para ver o que que é. Então, enquanto isso, eu simbolizo com esse balãozinho assim. Quando tá assim, ó, ligadinho um com o outro, significa que são gêmeos, tá? Nesse caso aqui, ó, quando são assim, ó, ligados assim, é gêmeos dizigóticos, que é de placenta separada. E quando eles estão ainda ligados assim, ó, são gêmeos e ligados. Significam que são gêmeos monozigóticos, ou seja, aqueles que são da mesma placenta, são aqueles gêmeos bem semelhantes, bem quase iguais, tá? Quando tem, ó, dois tracinhos assim, ó, significa que é um casamento consanguíneo. O que é casamento consanguíneo? Primo com prima, né? Parentes próximos, casados, né? Então, primo com prima de primeiro grau, por exemplo, tá? Então é um casamento consanguíneo. Aqui, ó, quando tem um tracinho cortando assim, ó, significa que é falecido, que morreu. Quando tem assim, um tracinho com esse losangozinho para baixo, significa que aconteceu um aborto, ou então que a criança nasceu morta, e assim por diante. Então, existem vários símbolos, tá? Aqui eu coloquei só alguns para vocês observarem, mas existe uma infinidade aí, né, de símbolos para ser usado. Só que o mais comum mesmo vai ser o quadradinho, que é do sexo masculino, a bolinha, que é do sexo feminino. Se tiver pintadinho assim, que é o indivíduo afetado, e aqueles que não são pintados são os que são os normais, né? Não tem a manifestação da característica. Quando tem um tracinho ligado com o outro, significa que é casado, e quando tem assim para baixo, né, significa que esses são os filhos desse casamento, ok? Então, esses são os mais usados. Aí tem um exemplo, né, na atividade do número 2 aí, da apostila, que fala assim: utilize o heredograma abaixo, que é esse daqui, para responder aos itens a seguir. Então, aqui tem o heredograma e ele pergunta, letra A, qual tipo de herança presente no heredograma, se é dominante ou é recessivo? E explique a sua conclusão. Então, como é que eu posso saber, olhando assim, ó, só para o heredograma, se esses indivíduos aqui, ó, que estão pintadinhos, que é o que manifesta a doença, né, ou a característica, que nem sempre é uma doença. Então, esses aqui, ó, que estão afetados, estão pintadinhos, se é uma herança dominante, ou seja, se ele é azão ou azão-azinho, ou se ele é recessivo, azinho-azinho. Como é que eu sei? Existem algumas regrinhas para a gente poder interpretar o heredograma. Essas regrinhas vocês vão estudar melhor quando chegar no ensino médio, lá no terceiro ano praticamente, tá? Mas eu já vou falar aqui para a gente poder resolver esse heredograma. Quando eu tenho aqui, ó, um casal, quando um dos que são, né, pertencentes a esse casal, ou os dois aqui, ó, do casal, né, tendo pelo menos um filho afetado, então olha só, aqui, ó, um é normal e o outro é afetado. E dos 3 filhos que eles tiveram, um nasceu afetado também. Agora, olha esse casal aqui, ó. Os 2 são normais e tiveram um filho afetado. Uma filha, né? Uma bolinha, uma menina. Então, uma filha afetada significa que esse casal é normal com uma filha afetada. Quando acontece isso, significa que esses indivíduos, né, afetados aqui vão ser o quê? Recessivos. Então, como é que ficaria o genótipo aqui, ó? Esse casal com esse casal, essa mulher com esse homem casado aqui, ó, tiveram 3 filhos, onde um nasceu recessivo. Como é que eu sei disso? Por essa regrinha. Um ou 2, né, do casal sendo normais, tendo um filho afetado, já vai ser o quê? O recessivo. Então, esse aqui, ó, vai ser, ó, azinho, azinho, tá? Então, os outros também vão ser azinho, azinho, já que todo mundo que é afetado do heredograma vai ter a característica o quê? Recessiva. Então, se for azão, azão ou azão, azinho, é dominante.
E se for azinho, azinho, vai ser o quê? Recessivo. Então, a resposta dessa letra A está aqui do lado, ó. O padrão de herança é recessivo, pois casais com fenótipo normal, né, um ou pelo menos um, né, ou os dois normal, vai ter ali, né, uma filha afetada, que foi o que aconteceu aqui e aqui também. Então, logo o casal ele é heterozigoto, azão, azinho, e a filha vai ser o quê? Recessiva, azinho, azinho. Então, esse casal aqui, ó, ele é azão, a mulher é azão, azinho, o homem também, azão, azinho. Aí esse azinho veio para cá e esse outro azinho veio para cá e formou a criança ali, azinho, azinho. Esse aqui vai ser azinho, azinho, porque ele é pintado, né? Então, é o afetado do heredograma. Essa daqui também. E todos os outros que não estão pintados é normal. Então, ele vai ser azão alguma coisa. Azão alguma coisa. Azão alguma coisa. E assim, todos que são, né? Não são pintados é azão alguma coisa. Mas tem como eu descobrir se ele é homozigoto ou heterozigoto? Alguns eu consigo, que é justamente a pergunta da letra B. Determine o genótipo de todos os indivíduos dessa família. Então aqui, ó, vamos lá. Se esse aqui é azinho, azinho, aí aqui a filha dele, ó, a primeira filha que nasceu afetada também é azinho, azinho. Um azinho veio da mãe, o outro azinho tem que vir da onde? Do pai, para ela nascer azinho, azinho. E como ele é normal, eu sei que ele é azão alguma coisa, então azão, azinho. Esse daqui é heterozigoto. Essa daqui, ela é azão, esse azão veio da onde? Do pai. A mãe só tem azinho para doar, então eu sei que ela é azão, azinho. Esse daqui também é azão, azinho, né? Eu sei por causa da filha que ele teve azinho, azinho. Então vem um azinho daqui com um azinho daqui para formar ela. Esses irmãos aqui dessa menina, eles são normais, então eles são azão. Então um azão veio da mãe e do pai. Ele pode ganhar ou um azão ou um azinho. Tem como eu saber certo se é azão, azão ou azão, azinho? Não tem. E eles não tiveram filhos ainda para eu saber o resultado. Então, eu não tenho como definir esse daqui. Então, bota um tracinho assim, ó, azão alguma coisa. A mesma coisa essa menina aqui, azão alguma coisa. Esses aqui eu não consegui saber. E esses aqui, ó. Esse daqui, tem como eu saber se ele é azão, azão ou azão, azinho? Eu sei que ele é azão alguma coisa porque ele não é pintado, ele é normal. Mas eu não sei se ele é azão, azão ou azão, azinho. E não tem como eu descobrir se eu não souber os pais dele, tá? E essa daqui tem como? Essa daqui tem, porque ó, ela é normal, porque não tá pintada. E tem ali um azão, que veio da onde? Do pai dela. A mãe dela só tem azinho para doar, então eu sei que ela é o quê? Azão, azinho. Então assim, ó, você vai escrever na letra B, no próprio heredograma, assim, ó, do ladinho de cada indivíduo, o genótipo, tá? Então é assim que a gente escreve. E para eu dizer assim, eu escolher das pessoas que fazem parte dessa família. Então aqui tem a geração 1, que é essa primeira geração, que aí tem o indivíduo 1 e o indivíduo 2. A geração 2 tem o indivíduo 1, 2, 3, 4, 5. E na geração 3, 1, 2, 3, 4. Então, vamos supor que eu quisesse me referir a esse indivíduo aqui, ó. Como é que ficaria? Ficaria o indivíduo 2, 3. Então, eu escrevo assim, ó. 2 em número romano, que é referente à geração, e número arábico, que está aqui representando na família o 3, que é esse indivíduo aqui, tá? Só se quisesse, se pedisse para destacar alguém,
é como você acha, né, no heredograma. O exercício não pediu isso, só estou aproveitando para mostrar, tá? Então a resposta da letra A está aqui do lado e a resposta da letra B você vai anotar aqui, ó, do lado de cada indivíduo da família o genótipo, botando essas letrinhas assim. Poderia usar qualquer letra, tá? Botei o A por, sei lá, porque eu quis, mas não precisa ser a letra A, poderia ser qualquer letra. Só lembrando que a letra maiúscula é o dominante e a letra minúscula é o recessivo. E agora falando um pouquinho sobre o sistema ABO e o sistema RH, que é o que determina os tipos de sangue, né, mais comum que existe aí, né, nos seres humanos. Existem outros tipos sanguíneos? Existe. Tem o sistema MN, por exemplo, tá? Só que é um sistema também do ser humano, não é só AB e O, tá? Tem o MN, MM, NN. Só que esses são raros, muito difícil de encontrar. Então, o que se fala mais é o sistema ABO e o RH, que é para saber se é RH positivo ou RH negativo. RH significa, né, rhesus, que é o nome do macaco onde eles fizeram o experimento para descobrir o tipo sanguíneo, tá? E o fator RH veio de lá, desse experimento com o macaco do gênero rhesus. Então, por isso que simbolizaram ali o RH de rhesus, que vem lá do macaco. Então, o sistema BO e o sistema RH, né, alguns genes podem apresentar mais de 2 alelos, ao que chamamos, né, na genética de polialelia ou também alelos múltiplos. Então, quando se falar de polialelia ou alelos múltiplos, está simbolizando que agora eu vou estudar mais de um gene. Então, pode ser 2 genes ou mais, tá? E nesse caso a gente estuda nesses sistemas aqui que fala ali o tipo sanguíneo e o fator RH, que é o caso, né, que a gente está falando agora, onde o sistema ABO vai ter ali 4 tipos sanguíneos diferentes. Então eu vou ter um gene que vai ter o tipo sanguíneo A, outro gene para o tipo sanguíneo B, outro gene para o tipo sanguíneo AB e um outro gene para o tipo sanguíneo O. Então, ó, são 4 genes, né, se manifestando ali para fazer o quê? Uma única característica, o tipo de sangue da pessoa. Então, quando isso acontece, nós chamamos de polialelia ou também conhecida como alelos múltiplos. Mas vamos ver como é que a gente faz para descobrir o tipo de sangue da pessoa? Então, vamos lá. Os grupos sanguíneos são assim, nós temos os fenótipos. O que é fenótipo? É aquilo que eu consigo ver, né? A característica se manifestando, ou seja, é o tipo de sangue da pessoa. Ou a pessoa vai ser A, ou ela vai ser B, ou ela vai ser AB, ou ela vai ser O. E o que é genótipo? É aquilo que está escrito no DNA da pessoa, aquilo que ela herdou do pai e da mãe e fez o dela, né? Quando o grupo sanguíneo a gente chama IA, tá? A letra maiúscula I com a letra maiúscula A, então fica IA, para ser homozigoto, ou IA, no caso aqui os 2 maiúsculos, com izinho minúsculo aqui do lado, se ela for heterozigota. Então, ela pode ser homozigota ou heterozigota para o grupo sanguíneo A. Aí ela vai ter ali aglutinogênios A e aglutininas anti-B. O que é aglutinogênios e aglutininas? Aglutinogênios fica na membrana da hemácia, que é o glóbulo vermelho que está aí no sangue, né? Responsável ali por transportar oxigênio e nutrientes para as células. E na membrana da hemácia vai ficar esses aglutinogênios, que são um tipo de carboidrato que vai fazer justamente dar, né, o tipo sanguíneo da pessoa. Então, se a pessoa tem aglutinogênio A, ela vai ser do grupo sanguíneo A. Se ela tiver aglutinogênio B,
vai ser do B. Se ela tiver os dois, tanto aglutinogênio A como aglutinogênio B, aí ela vai ser do grupo sanguíneo AB. E se ela não tiver aglutinogênio nenhum, aí ela vai ser do grupo sanguíneo O. E aqui no caso, o contrário acontece para as aglutininas, que é um tipo de anticorpo presente aonde? Na parte líquida do sangue, que é no plasma, tá? Ou soro. Então sempre vai ser a resposta contrária ao que aconteceu lá na membrana das hemácias. Então, se no aglutinogênio ela tinha A aglutinina vai ser o contrário de A, que é o B. Se na aglutinogênio ela tinha B, na aglutinina vai ser o contrário, vai ser o anti-A. Se no aglutinogênio ela tinha os dois, na aglutinina vai ser o contrário, ela não vai ter nenhum. E se no aglutinogênio ela não tinha nenhum, para a aglutinina ela vai ter os dois, tá? Então é sempre o contrário um do outro. Agora voltando aqui, ó, para o genótipo agora do B. O B vai ser IB se for homozigoto ou IBI se for heterozigoto. O AB ele só vai ser heterozigoto, IA e B. E o O só vai ser homozigoto, Izinho, Izinho. Então, são duas letras I minúsculas, tá? Para dizer que ele é o recessivo de todos. Então, Izinho, Izinho vai ser o grupo sanguíneo O. Aí, como é que eu faço isso no laboratório? Para saber qual é o tipo sanguíneo da pessoa. Então, eu vou furar o dedo da pessoa para pegar um pouquinho de sangue, ou então tiro, né, um tubinho de sangue lá, coleto da veia mesmo. Aí levo lá para o laboratório. Lá o laboratório vai pegar umas plaquinhas de vidro, que nós chamamos de lâmina. Vai botar ali 3 gotinhas de sangue, tá? 2 para eu descobrir o grupo sanguíneo e 1 para eu descobrir o fator RH. Nessas do grupo sanguíneo, ele vai pingar ali um reagente que vai fazer o papel ali, ó, de aglutinogênio, se for pingado no sangue total. Agora, se eu centrifugar esse sangue, pegar só a parte líquida dele e pingar esses reagentes no plasma ou soro, aí vai ter a reação das aglutininas. Mas qual que é o mais comum de se fazer? Esse com o sangue todo, com o sangue total. Aí vamos supor que na lâmina, né, com aquelas 2 gotinhas de sangue, eu peguei lá o anti-A e pinguei o anti-B, que é o reagente. Se aglutinou no A e não aglutinou no B, esse sangue vai ser A. O que é aglutinar? É a reação antígeno-anticorpo, onde essas hemácias vão ficar todas juntinhas, como se fosse um grãozinho de areia ali, tudo juntinho, grudadinho uma na outra. É uma reação imunológica que está acontecendo, né, desses antígenos e anticorpos ali do sangue com o reagente que foi pingado para fazer o exame, e as hemácias ficaram todas grudadinhas uma na outra. Aí a gente chama isso de aglutinação, né? Então aconteceu uma reação imunológica ali. Se aglutinou no A e não aglutinou no B, o sangue vai ser A. Se aglutinou no B e não aglutinou no A, esse sangue vai ser B. Ou seja, vai ser aquilo aonde aconteceu a reação imunológica. Aqui não aglutinou no A, então ele vai ser A. Se aqui aglutinou no B, ele vai ser B. E se aglutinar nos dois, ele vai ser A, B. Aglutinou nos dois, então ele tem tanto A, tanto B. Então ele vai ser o AB. E se não acontecer reação imunológica nenhuma, não aglutinar em nenhum deles, aí vai ser o tipo sanguíneo O, tá? Então é assim que a gente descobre. Já não sei se vocês lembram, ano passado fizemos isso na feira de ciências do colégio, que o 3º ano estava fazendo isso lá na escola. Não sei se vocês viram, justamente esse examezinho aqui lá na hora no colégio, tá? Aí vocês não sei se lembram, mas se lembram, vocês devem ter visto isso aqui acontecendo. E quando se fala do RH? O RH ou ele vai ser positivo ou ele vai ser negativo, tá? Então, o fenótipo é ser positivo ou negativo.
E o genótipo? Aí eu uso a letra R de RH, tá? Se for Rzão, Rzão, vai ser homozigoto, Rzão, Rzinho, heterozigoto, para o quê? Ser positivo. E Rzinho, Rzinho, ou seja, só pode ser recessivo para que ele seja o quê? Negativo. Então, aqui ele vai ser positivo e aqui ele vai ser negativo, que é aquela terceira gotinha de sangue, né, da lâmina. Aí eu vou pingar um reativo também. Se aglutinar ali as hemácias, ficar assim, né, aglutinado, é positivo. E se não acontecer reação imunológica nenhuma, não aglutinar, vai ser negativo, tá bom? Aí aqui tem um exemplo, né, para a gente poder justamente testar se vocês entenderam isso legal. Aí aqui, ó, amostra de sangue não aglutinada, ou seja, não aconteceu reação imunológica nenhuma. E aqui um exemplo da lâmina, né, com a reação imunológica, ou seja, as hemácias todas agrupadinhas ali, todas grudadinhas umas nas outras. Aí a gente fala que está aglutinado. Aí aqui tenho 4 pacientes. Eu tenho a Cláudia, tenho a Alessandra, tenho a Luciane e tenho a Milena. Vamos descobrir o grupo sanguíneo delas, tá? Finge que vocês aí são os laboratoristas, receberam o sangue dessas 4 pacientes e agora vocês vão testar para liberar o laudo para o médico. Então vamos lá. Aí eu pinguei aqui, ó, na primeira gotinha o soro anti-A e na segunda gotinha o soro anti-B. Não aglutinou em nenhuma. Se não aglutinou em nenhuma, esse sangue aqui é qual? Vai ser o O. Então, a Cláudia eu sei que é O. Tá, aqui eu estou vendo só o grupo sanguíneo, não estou vendo o fator RH. Tá, só o grupo sanguíneo. Então, a Cláudia eu já sei que ela é do grupo sanguíneo O. E a Alessandra, ó, aglutinou no A e não aglutinou no B. Se aglutinou só no A, qual é o sangue dela? Vai ser A. Beleza? E a Luciane? A Luciane, ó, aglutinou só no B e não aglutinou no A. Qual é o sangue da Luciane? Vai ser B. E da Milena? Aglutinou nos dois, ó. Então, ela tem tanto A quanto B. Então, ela vai ser do grupo sanguíneo A, B. Entenderam como é que faz? É fácil, né? Aonde aglutinar vai ser o sangue. E se não aglutinar em nenhum, a gente fala que é O. Tem gente até que costuma dizer 0, mas o certo é falar a letra, né, do genótipo, que é o O. E como é que faz a relação de doação de sangue? Porque não é qualquer sangue que a pessoa pode receber, porque pode acontecer de um não ser compatível com o outro, ter um choque anafilático e a pessoa morrer por causa da reação antígeno-anticorpo. Então, o corpo dela, entrando em contato com algo que não é compatível, ela vai estranhar aquilo ali, então vai criar anticorpos para combater aquele sangue estranho ou aquele componente estranho e a pessoa vai acabar até morrendo por causa disso. Então, se o sangue for grupo o O ele é conhecido como doador universal. Ele pode doar para todos os outros grupos sanguíneos, inclusive para ele mesmo. Então, o O doa para o O, igual a ele, doa para o A, doa para o AB e doa para o B. O A, ele só pode doar para o outro A igual a ele e para um que seja AB. O B só pode doar para outro igual a ele ou para o AB. E o AB só pode doar para outro AB, mas ele recebe de todo mundo. Ele recebe do A, recebe do O, recebe do B e de outro AB igual a ele. Então, por isso que ele é considerado receptor universal, porque ele recebe de todos. E o O, ele é o doador universal, que ele vai doar para todo mundo, mas receber, só pode receber de outro O igual a ele. E quando se fala de fator RH, hein? Como é que fica? O doador universal, na verdade, vai ser o O negativo.
E o receptor universal, na verdade, vai ser o receptor AB positivo. Por quê? Quando o indivíduo ele é positivo, ele pode doar para outro positivo igual a ele? Pode, ó, são iguais. A mesma proteína que eu tenho aqui, eu vou ter aqui. Então, se eu doar para ele, problema nenhum. Agora, eu posso doar para um negativo? Não. Por quê? Esse negativo aqui significa que ele não tem a proteína. Se ele recebe a proteína que ele não tem, o corpo dele vai achar aquilo estranho, vai fabricar anticorpos para combater aquilo ali, vai rejeitar aquilo ali e pode provocar a morte do indivíduo. Então, o positivo só pode doar para outro positivo. O positivo não pode doar para um negativo. Agora, o negativo, ele pode receber de outro negativo igual a ele? Pode, né? Ele não tem a proteína, nem esse daqui também não tem. Então, eu posso doar para esse negativo aqui? Pode, tá? Agora, o negativo pode doar para um positivo? Também pode, porque ele não tem a proteína. Se chegar aqui no lugar que tem, não vai fazer diferença, tá? Por isso que o negativo, ele é o doador universal, se for falando aqui de RH, e no caso do grupo sanguíneo a gente já viu que é o O. Então o negativo pode doar para outro negativo igual a ele e para um positivo que não tem problema nenhum. Agora, o positivo, ele só pode fazer o quê? Receber de outro positivo. E um negativo pode doar para um positivo? Pode. Então, ele recebe, né, tanto de positivo como de negativo, tá? Mas um positivo não pode doar para um negativo, tá? Então, aqui, isso que eu estou colocando aqui de vermelho, ó, não pode acontecer. Os que estão de amarelo, pode, tá bom? Aí existe, né, uma doença chamada de eritroblastose fetal, ou também chamada de doença hemolítica do recém-nascido. Aí a sigla é DHRN, tá? Doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal. O que é isso? Trata-se de uma incompatibilidade sanguínea entre a mãe, que é RH negativo, e do bebê que ela está gerando sendo RH positivo. Lembra que o negativo não pode receber sangue de um positivo? Então, dentro do corpo da mãe, a mãe está ali, né, gerando uma criança que é RH positivo. Isso para o corpo da mãe é algo estranho, porque ela não tem a proteína e o bebê tem, que provavelmente ele herdou do pai. Então, se ele tem e a mãe não, isso aqui para ela é algo estranho. O que o corpo da mãe vai fazer? Vai começar a produzir anticorpos para combater esse RH estranho aqui. Então, o processo vai acontecer o quê? Nesses anticorpos sendo produzidos pelo corpo da mãe, vai destruir as hemácias da criança. Isso pode provocar um aborto ou a criança nascer com a eritroblastose fetal, né? Que é justamente todas as hemácias dessa criança vai começar a ser destruída pelos anticorpos que a mãe produziu dentro da barriga. Então, isso é algo até perigoso, né? Então, olha só, a mulher que é RH negativo, ela é Rzinho, Rzinho. A criança que ela está gerando ali é RH positivo. Então, vai ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Na primeira gravidez, nessa situação, a mãe é RH negativo e a criança é RH positivo. Na primeira vez que teve contato do sangue da mãe com o sangue da criança, e o contato do sangue acontece aonde? Na hora do parto. Que aí a placenta ali vai ser descolada, vai sair ali junto com
cordão umbilical e com a criança, e nesse deslocamento aqui, né, da placenta, as hemácias que estavam aqui, que eram de RH positivo, que é da criança, vai entrar em contato com o corpo da mãe, que é RH negativo. Aí o que a mãe vai fazer? Vai produzir anticorpos para combater aquilo ali. Mas aí a criança já nasceu, não teve problema nenhum. Então a primeira gravidez, a primeira criança, problema nenhum. O problema vai ser na segunda gravidez, quando essa criança também for RH positivo. Porque se a criança for RH negativo igual a mãe, problema nenhum. Se a mãe for RH positivo, problema nenhum. O problema é quando a mãe é RH positivo quando a mãe é RH negativo e a criança é RH positivo. Esse aqui é o problema. Esse aqui, ó, mãe negativa com criança positiva. Aí por que na segunda gravidez é que vai acontecer a eritroblastose fetal? Porque lá na primeira gravidez a mãe já produziu anticorpos. E esses anticorpos vão ficar guardados dentro de uma célula chamada célula de memória, que faz parte, né, do nosso corpo. Todo mundo tem essas células de memória. E quando a criança ali, no segundo a gestação, for positiva, o que vai acontecer? O corpo da mãe, que é RH negativo, vai estranhar aquele RH positivo da criança, e os anticorpos que já foram produzidos agora vão fazer o quê? Vão agir. Agir como? Destruindo as hemácias dessa criança. Aí ela nasce, né, com a famosa eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, tá? Então, o problema vai ser na segunda gravidez. Ou também, se na primeira gravidez, vamos supor que a mulher recebeu uma bolsa de sangue errado antes de engravidar, algum acidente, alguma coisa que aconteceu, aí ela já vai ter sido imunizada. Quando ela gerar a primeira o filho dela e for nessa situação, já vai acontecer o problema da doença, tá? Então, o que acontece com a criança, com as suas hemácias ali todas destruídas? Ela vai ter uma anemia muito forte, e que se o médico não conseguir resolver rápido, né, repor esse sangue, ela vai acabar morrendo, tá bom? Então, essa aqui é a condição que acontece em relação à mãe ser negativa e a criança sendo positiva. Eu sei que é muita informação, a gente viu aqui muita coisa a respeito de genética, tá? Desde as características, o cálculo de probabilidade, né, a segunda lei de Mendel e a polialelia em relação aos grupos sanguíneos. Então, o que eu sugiro que vocês fazerem agora? Leiam a apostila, né, o capítulo 13, vê ali parte por parte, façam os exercícios, tá? Tenta fazer os exercícios. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, que depois eu vou corrigir esses exercícios com vocês, para a gente poder fixar melhor a matéria. E também, é claro, vou fazer uma aula ao vivo para a gente tirar a dúvida. Então já vai anotando as dúvidas aí que surgirem, para quando for fazer essa aula, a gente poder responder, né, a todas as dúvidas possíveis aí, ok? Então, até o próximo assunto, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.